Boa noite! Hoje a gente vai bater um papo sobre a harmonização orofacial, um assunto muito comentado dentro da odontologia e dentro da medicina. Quem nunca quis, né, ter aquele sorriso dos sonhos, aquela pele lisa, aquela boca incrível? Um exemplo simples é o que aconteceu agora. Com um simples filtro, eu ganhei um grande lábio de uma harmonização orofacial. E é isso que as clínicas estéticas têm usado e que tem dado muito resultado. Hoje a gente vai começar classificando dois temas conceituais, como o que é o Botox e o que é o ácido hialurônico. A toxina botulínica é atualmente conhecida ou popularmente conhecida como o Botox. Ele é produzido da bactéria Clostridium botulinum. É a mesma bactéria que causa a doença do botulismo, só que quando ela é produzida, industrializada e purificada em doses menores, é a que a medicina e a odontologia têm utilizado para procedimentos estéticos. Elas são subdivididas em três classes, A, B e C. Só que dentro da odontologia nós utilizamos a tipo A. A toxina botulínica, ela funciona como um bloqueador neuromuscular. Como isso funciona? Quando ela é aplicada sobre a pele, essa toxina, ela age impedindo com que o nervo se contraia. Com isso, ela lesiona a placa do músculo e impede que a nossa musculatura se contraia e formam aquelas ruguinhas tão indesejáveis. E é por esse grande característica dessa toxina que ela tem ganhado tanto destaque nas clínicas estéticas e dentro dos consultórios odontológicos hoje em dia. Como eu já disse, a toxina botulínica ela é muito utilizada dentro dos procedimentos estéticos. Mas hoje, a odontologia tem ganhado um aliado junto a essa toxina. Ela tem ganhado um efeito terapêutico para a odontologia. No caso de problemas como problemas e disfunções da ATM, cefaleias secundárias, entre muitos outros assuntos, como o bruxismo, que é tão discutido, aqui eu encerro a minha parte e deixo para minha colega o próximo tópico. O objetivo da harmonização orofacial é a reabilitação funcional e estética do sistema estomatognático das estruturas orofaciais, e ela foi aprovada e reconhecida como uma especialidade odontológica no ano passado, em 2019, pelo Conselho Federal de Odontologia, e o cirurgião dentista especialista na harmonização orofacial pode fazer o uso da toxina botulínica e também do preenchimento com ácido hialurônico. E a realização desses procedimentos vão se pautar nas indicações e necessidades reais do paciente para devolver o equilíbrio e a harmonia da face dele. E as indicações do uso do ácido hialurônico na harmonização orofacial, tanto para homens quanto para mulheres de diferente faixa etária, que estão insatisfeitos com a sua estética facial, excesso de sulcos ou rugas, bigode chinês também, estética nasal desarmônica, perda de volume facial e lábios excessivamente finos. Quanto às suas recomendações, proteger a pele da exposição solar, não fazer massagem facial para não prejudicar a aplicação, não fazer atividades físicas, não se expor a temperaturas extremas, hidratar a pele corretamente. E como é realizada, essa aplicação? Ela é realizada no tecido subcutâneo, com agulhas bem finas e em pequenas quantidades. E essa aplicação ela vai provocar uma pausa no sistema nervoso. E quanto tempo dura, essa aplicação? Geralmente de 4 a 6 meses. E varia muito de paciente para paciente, Cada organismo vai reagir de uma maneira. E ela pode diminuir, esse prazo ele pode ser diminuído, esse prazo de 4 a 6 meses ele pode ser diminuído para aqueles pacientes que realizam atividades físicas de alto esforço ou aqueles pacientes que são muito expressivos, Que enruga a testa assim, muita expressividade. Boa noite, pessoal! Dando continuidade, eu vou falar agora sobre as áreas anatômicas da aplicação da toxina botulínica. As principais aplicações são as linhas de expressão, linhas de sobrancelha, levantamento de nariz, lábios, covinhas, queixo,
pés de galinhas, bochechas, bigode chinês e flacidez na pele. A toxina botulínica tipo A, que é o Botox, e o ácido hialurônico também são eficientes no tratamento do bigode chinês, que é conhecido como suco nasogeniano ou suco nasolabial. Ele afeta a qualidade do sorriso e impacta nos traços faciais, que auxiliam a harmonia do rosto. Outra técnica muito eficiente é a cirurgia de lip lift, também conhecida como lifting labial, que auxilia no rejuvenescimento facial. Este é um método que atua na suspensão do lábio, expondo mais os dentes incisivos superiores, realçando a harmonia do rosto. O procedimento cirúrgico é simples e pode ser feito no ambulatório com uso de anestesia local. Ela é indicada para pessoas que possuem a linha do sorriso mais baixa, que não expõem os dentes em repouso, ou até mesmo pessoas que querem aumentar o volume dos seus lábios de forma definitiva. A toxina botulínica do tipo A, que é o Botox, é mais comumente usada para tratar rugas e auxiliar no processo de rejuvenescimento. Agora eu vou falar sobre um pouco da aplicação, onde também vai aplicar. Na ruptura dos dentes, para aliviar a dor muscular e a fadiga associada ao distúrbio da ATM e ao bruxismo, levantamento de sobrancelhas, rugas ao redor dos olhos, que são os famosos pés de galinha, região entre as sobrancelhas, glabela, melhorar a ruga no colo e no pescoço, arrebitar levemente a ponta do nariz, linhas no lábio superior e inferior, contorno da linha da mandíbula, cantos da boca caídos, linhas verticais e horizontais da testa, correção de sorriso gengival, linhas verticais entre duas sobrancelhas, linhas de expressão e queixo ondulado. O ácido hialurônico, em quais locais pode haver aplicação? Linha ao redor dos cantos da boca, linhas de sorriso, dobras nasolabiais e aumento labial. O procedimento labial é uma técnica recomendada para pessoas que têm lábios finos e desejam deixá-los mais grossos. A proposta da técnica do lip lift é levantar o lábio superior, dando um realce nos contornos e com isso seu sorriso fica mais jovem. Agora eu vou falar um pouquinho das áreas de atuação pertinentes ao cirurgião dentista. Embora muita gente acredite que o uso se restringe somente à estética, as particularidades da toxina botulínica funcionam também para disfunções odontológicas. Desta forma, as funções do Botox na odontologia são terapêuticas e estéticas, bloqueando parcialmente a ação de um músculo. Por exemplo, o bruxismo, que é o ranger dos dentes. No tratamento do bruxismo, a toxina botulínica é aplicada em pontos localizados nos músculos temporal anterior e masseter na mandíbula. O Botox age então no neurônio motor, impedindo a liberação de acetilcolina, que é a substância que promove a contração do músculo. Quando aplicada nos músculos mastigatórios, a toxina impede diretamente a contração, que ocasiona o ranger dos dentes. Apesar de mostrar resultados satisfatórios, a aplicação do Botox não garante a cura, e sim o controle do quadro. Os resultados começam a aparecer depois de 3 semanas da execução. O custo varia de R$ 1.400 a R$ 2.000 em média. A dor facial. Essa dor é causada por um problema na ATM, que se denomina disfunção temporomandibular, e é uma doença crônica. Ela pode impedir movimentos mastigatórios e fonéticos. A articulação temporomandibular pode apresentar vários distúrbios que causam inúmeros problemas aos pacientes, como dores faciais, fortes dores de cabeça, frequentes zumbidos no ouvido, dores no pescoço. O emprego do Botox atua igualmente ao bruxismo, agindo de maneira semelhante, e o custo também é o mesmo.
O paciente consegue atingir então o alívio da dor. Sorriso gengival. O sorriso gengival não afeta a saúde, neste caso é um problema puramente estético. Quando sorrimos, é comum aparecer uma parte da gengiva. No entanto, em algumas pessoas, essa exposição é maior. Antigamente, o método de correção era feito por meio cirúrgico. Hoje é possível corrigir através da aplicação de botox. O dentista aplica a toxina nos músculos responsáveis pela elevação do lábio. Portanto, quando o paciente sorri, a área que a gengiva aparece diminui. O resultado do botox dura de 4 a 6 meses, então é temporário. E o custo do botox para o sorriso gengival gira em torno de R$1.000. Implantes dentários. O implante dentário é um pino fabricado em titânio, parecido com um parafuso, e que ao ser fixado ao osso maxilar ou mandibular, serve para apoiar as próteses dentárias. Os pacientes que se submetem a tratamentos de implantes dentários, principalmente em grande extensão, como os de prótese total, podem ter dificuldade em se adaptarem a essa nova fase. O botox, nesses casos, age relaxando o músculo masseter, eliminando o apertamento excessivo nos primeiros meses de tratamento, aumentando a segurança e a qualidade de vida desses pacientes. Além dessas situações, o botox também pode ser usado e muito eficiente em casos de distonia, pequenos espasmos que acontecem na boca, na mandíbula e na língua, em pessoas que sofrem de cialorreia, que é a produção excessiva de saliva, e pacientes que sofrem com sorriso ou abertura bucal assimétricos. Boa noite. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns riscos e acidentes que podem acontecer. No entanto, qualquer tratamento estético assume um risco, onde então o profissional deve ter pleno conhecimento anatômico, muscular e subcutâneo da face. Um ponto importante são as mãos hábeis. Mesmo sendo um procedimento julgado fácil e sem perigo, seu uso requer cuidados. As complicações podem ser ligadas ao uso incorreto do protocolo e/ou produto. O cumprimento meticuloso dos protocolos de uso correto do produto são aspectos cruciais para que se obtenha resultado positivo e probabilidade reduzida de erros. A maioria destes acidentes são considerados leves ou transitórias, mas causam preocupação e desconforto ao paciente. A ingestão de qualquer substância na pele causa reações localizadas decorrentes do trauma. As mais comuns são eritema, dor e equimose. Algumas orientações são úteis para prevenir a ocorrência das complicações. Exame físico completo, observando toda a disposição das estruturas da face em repouso e durante o movimento. Fotografias prévias também são boas para casos de problemas futuros, como processos, problemas judiciais. Marcação da região a ser tratada para evitar aplicações assimétricas, técnica precisa de diluição e conservação correta, ingestão de volumes pequenos e concentrados, aplicação com margem de 1 cm da borda orbitária no tratamento das rugas próximas a essa região, respeito às doses recomendadas para cada área e músculo, técnica minuciosa de aplicação, orientação do paciente para que permaneça em posição ortostática e não manipule a área tratada até 4 horas após a aplicação. Explicação detalhada e clara do procedimento e seus efeitos esperados. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a expectativa do paciente. A expectativa do paciente é muito importante e também pode ser um grande problema nos procedimentos. Por quê? Porque a maioria dos procedimentos, eles são feitos com 1 ml e geralmente eles vão causar uma boa hidratação nos lábios, né? Vai fazer com que os lábios fiquem ali com um leve contorno, porém não vai ficar aqueles lábios igual artistas de cinema, que a gente vê que fica aquele lábio bem volumoso. Ele vai fazer uma demarcação ali bacana na região dos lábios, né? Sendo um resultado bem discreto. O que é o ideal? O ideal é sempre a gente explicar para o paciente a quantidade de produto que ali vai ser aplicado, né? E falar para ele que essa quantidade de 1 ml não vai ser o suficiente para ter aquele efeito bocão, né? E se precisar, né, tipo, se o paciente quiser aumentar ainda mais, aplicar mais ml, a gente tem que deixar claro que o paciente vai gastar um pouco mais, né? Ele vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro.
Tem a cirurgia dentista, né, que é a Isabela Sorodio, que ela não indica mais de 1 ml na mesma sessão para fazer os lábios, né? Isso por quê? Porque quando a gente acaba de aplicar ali, fazer o procedimento, o lábio ele vai ficar inchado e a pessoa vai achar que é aquele efeito e depois, na hora que desinchar, ela vai ver que não foi aquilo que ela esperava, né? O resultado não foi aquele. Então é muito importante a gente sempre documentar tudo que a gente falou para o paciente, ver o que o paciente espera, né? Porque ele pode ficar frustrado com o resultado, esperando aquele volumão que não vai ter, aplicando somente com 1 ml. Então, o mais importante é a gente saber explicar tudo para o nosso paciente e documentar tudo o que a gente fala para o nosso paciente, para ele saber das expectativas, dos riscos e tudo mais. Bom, aí a gente também vai falar um pouquinho sobre a necrose depois da rinomodelação, né? E quais os cuidados que a gente deve ter. Bom, em relação à rinomodelação, a gente deve injetar o mínimo possível por sessão. Por que isso? Porque isso vai evitar a compressão dos vasos sanguíneos, né? Mesmo que seja necessário fazer 2 ou 3 sessões, né? Aumentar o número de sessões, o importante é a gente injetar o mínimo possível por sessão. Outra questão importante também é a gente fazer a palpação e observar se ali existe, durante a palpação, a gente observar uma região muito dura, geralmente não é muito indicado. Por que isso? Porque isso quer dizer que a gente não vai ter muito espaço para esse ácido ser acomodado nesse local. Quando a gente faz esse procedimento de rinomodelação, é muito importante a gente acompanhar o nosso paciente. Por quê? Para evitar possíveis problemas mesmo, né? O que a gente pode fazer para acompanhar bem o nosso paciente, né? A gente vai pedir que o paciente nos envie fotos, pode ser a cada 2 horas, para a gente ver ali se o procedimento está normal, se tem algo que a gente possa se preocupar, né? E a gente pode fazer esse acompanhamento durante 1 ou 2 dias, né? Para evitar esses problemas futuros, né? Se pela foto que o paciente nos enviar, a gente observar que naquela região houve isquemia, o que a gente faz? A gente chama o nosso paciente, né, no nosso consultório, e a gente pode fazer uma massagem ali na região para ver se o ácido ali vai se acomodar melhor e descomprimir a região. Essa técnica pode resolver a situação do nosso paciente. Também a gente pode fazer a utilização de cânulas, né? E essas cânulas, elas são muito melhores que a agulha para redução do risco de necrose, né? E, mais uma vez, a gente não pode esquecer de sempre avisar o nosso paciente sobre os riscos de todo o procedimento que a gente for fazer. Bom, em relação à hialuronidase, né? O que é a hialuronidase? Ela é uma enzima facilitadora da difusão de líquidos injetáveis, né? Que ela é uma enzima que ela é extraída do tecido dos testículos dos bovinos. E o que ela faz? Ela aumenta a velocidade de absorção e diminui o desconforto da injeção subcutânea ou intramuscular dos líquidos, né? E aí ocorre a reabsorção do excesso de líquidos e sangues extravasados nos tecidos. E aí aumenta, né, a eficácia da anestesia local e tudo mais. A hialuronidase, ela é uma enzima que ela vai despolimerizar o ácido hialurônico, né, existente ali no cimento ao redor das células do tecido conjuntivo, e assim ela vai reduzir temporariamente a viscosidade desse tecido, fazendo com que esse tecido se torne por um momento mais permeável na difusão dos líquidos, né? Facilitando assim a nossa aplicação. Bom, é isso, pessoal. A gente deixou nossas referências nos nossos slides. Espero que tenham gostado e muito obrigada!